Oi, gente, bom dia. Aqui Lauro Arraes. Como eu havia programado, tá bom? Vamos fazer essa live aqui dando uma contribuição para essa turma toda que está em casa com tempo suficiente agora para um monte de coisa. Pelo menos aí nesses próximos dias. Não sei se eu vou poder, gente, comentar alguma coisa aqui para você que está assistindo, tá bom? Porque eu vou precisar acompanhar os slides aqui na minha frente, aqui no computador, ok? Então, assim, essa palestra eu já venho apresentando há um bom tempo. Na verdade, é um mini curso, né? É um mini curso que eu ministro aqui em Fortaleza. E aí eu compilei alguns slides e vou passar para vocês aqui. De antemão, pessoal, gostaria da compreensão de todos, acaso você escutasse alguma coisa e não achasse, né, que seria suficiente para que você acreditasse. Não estou aqui, tá bom? Para, de certa forma, convencer a ninguém. E ajeitar aqui um pouquinho. Não para convencer a ninguém, mas isso tudo faz parte de um trabalho meu. Sou massoterapeuta há quase 13 anos, tá bom? Sou psicanalista também, entre outras coisas. Mas essas duas, nesse momento, são as que eu mais pratico dentro do meu trabalho. Então, é uma apresentação bastante visceral, tá? Dentro daquilo que eu tenho um certo domínio. E, como falei, assista sem julgamento. Não sei se vou poder dar exemplos os quais eu tenho dentro tanto do setting analítico como do trabalho enquanto massoterapeuta também, porque está muito aberto, né, aqui nesse momento. E, na verdade, as apresentações que eu faço aqui em Fortaleza, eu coloco bastante exemplo, bastante coisas ligadas aos atendimentos mesmo, tá? Então eu posso expor demasiadamente alguém, né? Não, mesmo que eu não dê o nome. Então não sei se vai caber alguma coisa aqui, de repente pode até ser que sim. Então deixa só, já são 9 horas e 1 minuto, a verdade é que já era para a gente ter começado. Na verdade a gente já começou, já começamos a interagir. Então assim, vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos para que o pessoal pegue realmente do começo. Então, como eu falei, é uma apresentação extremamente visceral, tá? É dentro daquilo que eu tenho um certo domínio, como já falei. E, enfim, acredito que todos irão gostar. Preambulando um pouco só acerca dessa nebulosa que se instalou a nível mundial, coisas que muitos de nós ainda não havia passado por um, digamos assim, um período, né, tão diferente, um período tão estranho, um período tão conturbado, confuso e com muito medo. Isso é o que mais me deixa apreensivo, é exatamente o medo que está sendo imprimido na nossa mente, tá bom? Então, muito cuidado com o que você ouve, com os exageros. Realmente, o vírus, no caso, está realmente aí, já está agindo. Porém, você faça... Começa já, Flavinho. Então, assim, você faça as suas asepsias, aquilo que você já faz desde sempre, né? Porque se você receber uma boa educação, você já faz as suas tarefas com certo rigor. E principalmente o medo, tá? Não permita que o medo pegue você, ok? Gente, já tem aí uma quantidade bacana de gente acompanhando e eu acho que está na hora da gente começar. Como falei, são 4 horas de apresentação, isso no mini curso, porém aqui está compilado em alguns slides que estão aqui na minha frente e eu utilizarei
tá bom? Vamos lá? Bora começar então. Bom, gente, vamos começar agora. Mais uma vez falo, eu sempre fico um pouco apreensivo quando a gente vai começar algum trabalho, mas assim que a gente começa, você já alivia, você já relaxa e tudo flui de maneira maravilhosa, tá bom? Então vamos começar, preste atenção. Não sei se eu vou poder responder perguntas de vocês aí, tá certo? Acompanha. Se tiver alguma pergunta, alguma indagação, assim que a gente terminar, como a gente está com tempo pra caramba, vamos responder a todos, tá bom? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, desde o ato da nossa fecundação, desde aquele momento no qual você se encontra naquele ambiente extremamente receptivo, extremamente carinhoso, extremamente saudável para a maioria, né? A partir dali, daquele momento do ato da fecundação, nós passamos a receber todas as demandas emocionais, tá, da nossa mãe. Então, desde o ato da fecundação até por volta dos 7 anos e meio, ok? Nós vamos recebendo todas as demandas emocionais da nossa mãe. Ou seja, se a sua mãe ou a minha mãe, todas as mães, têm uma gestação saudável, tá? Amparada, um ambiente emocional tranquilo, com o seu cônjuge, seu esposo no caso, relacionamento saudável, tá? Essa criança tende, enquanto estiver dentro da barriguinha da mãe, até por volta dos 8 anos de idade, tá? Receber as demandas emocionais, digamos, positivas, né? Da mãe, tá bom? Se essa criança não foi, digamos, bem concebida, se essa criança não foi desejada, se essa criança foi maltratada, se essa criança foi num ambiente, né, não tão apropriado, onde instalava-se a desarmonia, então, obviamente, ocorrerá tudo o contrário. Essa criança vai receber essa demanda emocional da mãe, tá? Também da mesma forma, porém, digamos, vamos ilustrar com positivo e negativo, de maneira extremamente negativa, vai assimilar toda essa demanda emocional, energética, tá? De maneira negativa, tá bom? Então, a partir do ato da fecundação, é o desenvolvimento de toda essa apresentação. Obviamente que quando você, no seu relacionamento, deseja ardentemente um filho ou uma filha, juntamente com o seu parceiro ou com sua parceira, essa criança já existe, né? Já existe, pelo menos num plano não material, mas num plano amoroso, digamos assim, né? Então essa criança já vem, tá certo? Numa projeção de ter um ambiente salutar. Ok? Então essa palestra se desenvolve a partir desse momento praticamente, tá? Do ato da fecundação para frente, ok? Bom, gente, então a partir do ato da fecundação, 9 meses depois, o que é que surge? Uma criança, tá? Então ela já vem com esse inconsciente dela, tá? Com uma gama de informação já bastante grande. Ela já vem com uma gama de informação bastante grande por conta desses 9 meses, tá? Que ela já passou recebendo essa demanda emocional por parte da mãe e do ambiente que ela se encontra. Então, 9 meses depois, mais ou menos, tem o surgimento, né, de uma criança, ok? A partir daí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a psicanálise também, não é? De maneira extremamente acessível a todos, tá bom? De maneira que todos possam compreender. Não vai ser falado praticamente nada de maneira catedrática aqui, porque o interesse é acessar a todos, é permitir que a informação seja internalizada por todos, tá bom? Então é o seguinte, segundo a psicanálise, tá? A qual eu
extremamente amo, extremamente gosto. Existem as 5 primeiras fases desse desenvolvimento infantil. Nós vamos falar aqui das 3 primeiras fases, as quais eu acredito que são as mais importantes. Não que as demais não sejam, mas as 3 mais importantes, né, que funcionam ali mais ou menos até os 5, 6 anos de idade, e até os 8 onde o nosso ego está formado. E é importante a gente saber disso, porque pelo que eu percebo dentro do meu trabalho, tá, a gente apenas vai repetindo esse padrão daquilo que foi vivenciado e aprendido ao longo dessas primeiras idades. Então, a partir dos 8 anos de idade aproximadamente, é que a gente passa automaticamente a repetir tudo aquilo que a gente aprendeu, tá certo? Na nossa idade mais precoce, tá certo? Então vamos falar um pouco aqui sobre essas 3 primeiras idades, tá bom? A fase oral, essa primeira idade, na psicanálise é chamada de fase oral. Qual é essa fase oral? É a fase na qual a criança, tá, tem praticamente todas as suas percepções relacionadas à boca. Então aquilo tudo que a criança, você percebe que tem criança que leva demais a mão à boca, né? Então as sensações dela, da criança, elas são percebidas através da boca. E no ato da mãe, né, fazer a sua amamentação, é importante isso, né, que ela esteja realmente ali ancorada a essa criança que está, né, voltada ao peito, ao seio materno, e que essa mãe tenha alguns cuidados e alguns critérios enquanto ela estiver amamentando essa criança, dando atenção, paquerando com essa criança, nutrindo, na verdade. Se você, enquanto mãe, faz esse tipo de trabalho de uma maneira extremamente coerente, de uma maneira extremamente cuidadosa, tá? Automaticamente essa criança vai desenvolver mais tarde, numa fase adulta, tá, comportamentos dentro de um certo, digamos, limite, tá, de aceitação, dentro de um certo limite nas suas tomadas de posições, nas suas tomadas de decisões na sua vida. Então, é minimamente interessante que essa criança tenha uma amamentação rigorosa mesmo, né? Sem exageros. A mãe precisa ter esse cuidado. Se ela descuida demais, essa criança vai ser amamentada em excesso também. E isso pode também acarretar problemas no futuro, tá? Preambulando um pouco sobre isso, obviamente que poderíamos falar muito mais. No entanto, nós estamos aqui numa apresentação, tá? E a gente vai precisar reduzir um pouco isso tudo. Mas basicamente é nesse plano de fundo que se desenvolve essa primeira idade, ok? Essa primeira fase, que é a fase oral, tá bom? A segunda fase, gente, é a fase anal. Qual é essa fase anal? É aquela fase na qual a criança desenvolve uma percepção nos esfíncteres, seja anal, né? Ou então pelas vias às quais ela faz a micção da urina, tá certo? Então ela vai percebendo que ela consegue manejar de certa forma esses esfíncteres. Então o que é que acontece? Ela consegue prender e consegue soltar. E isso também é importante entendermos que isso vai causando uma boa sensação, uma sensação prazerosa, da mesma maneira que acontecia na primeira fase, que é a fase oral, na qual a boca é essa primeira porta de entrada das sensações desse mundo externo, ok? Muito importante que essa criança seja bem direcionada ao que é chamada de toalete. Vamos falar o piniquinho, né? Então essa criança precisa ser bem orientada, tá certo? A fralda necessita também sair num certo momento, né, precioso, tá? Cuidadoso também, tá bom? Então essa é a segunda fase, tá? Narra os anais da psicanálise que crianças que não conseguem passar
bem por essa fase anal poderão desenvolver futuramente problemas, inclusive relacionados à parte financeira, tá bom? Então aquela criança que pega o cocô e bota na boca, pega o cocô e passa na parede ou passa naquele cercadinho, né? Isso tudo é extremamente natural, porém nós enquanto pais, muitas vezes a gente inclusive até assusta a criança, fala que isso é feio, fala que isso é sujo, né? Então essa informação vai ficando internalizada nesse inconsciente da criança, mais uma vez, só para recapitular, isso desde o ato da fecundação, já vai sendo registrado nesse inconsciente da criança desde esse momento, tá bom? Então, cuidado, papai, cuidado, mamãe, em como você lida com essas situações com o seu filho. Essa é a segunda fase, fase anal. A gente vai agora para a terceira fase, extremamente importante também, tá? Que é a fase fálica, ou seja, aquela fase na qual o menino percebe que a menina não tem aquele objeto que ele tem e ele esconde, né? Com medo de perder, acreditando que aquilo ali foi arrancado, foi cortado, foi castrado. Então ele passa a ter um certo cuidado com aquilo e a menina, de certa forma, passa a perceber que ela não tem aquele objeto que esse menino tem a mais e passa também, né, por sua vez, a nutrir uma certa, digamos, invejinha, né, daquilo que ele tem a mais. Nessa fase também, que é extremamente importante, eu gostaria que você prestasse atenção bastante nessa fase, que é a fase fálica, tá bom? Na qual a mãe tem um papel determinante no acesso do pai, tá? Nessa relação, para que essa criança perceba que existe, né, um triângulo envolvido nessa relação e ela não tem mais exclusivamente a mãe, né, como posse dela, como ela sendo a extensão propriamente da própria criança. Então a criança precisa passar a perceber isso. Como é que isso é feito de maneira saudável? A mãe necessita, aspas, convidar esse pai para a relação entre a mãe e o filho, entre ela e o filho, né? Esse pai necessita entrar nessa relação, porque a mãe é puro amor. Então, desde o ato da fecundação até esse momento, ela acredita que esse bebê é exclusividade dela. Ela acredita que ela é dona exclusiva desse bebê. E muitas vezes ela impede que esse pai entre nessa relação para fazer o papel dele, qual seja levar a ordem, né, desse mundo lá fora, no qual essa criança, dentro em breve, vai necessitar acessar. Então, uma criança que não percebe que existe um pai para, inclusive, castrar as suas vontades, né? Isso tudo faz parte de aprendizado. A criança necessita ser castrada para que ela tenha noção do funcionamento das leis que regem a sociedade. Por exemplo, acredito eu que inclusive hoje a gente percebe um sistema um tanto quanto, sabe, uma certa, eu vou utilizar a palavra bagunça, mas a palavra não é essa, porque na verdade está tudo certo. Mas isso é um assunto para outro momento. Então, a gente percebe que existem crianças hoje com 10, 12 anos, extremamente arrogantes, sem um pingo de respeito com as pessoas, alunos em sala de aula, isso tudo, e violentos. Isso tudo faz parte do quê? Faz parte desse processo na qual o pai não participou, tá, dessa educação dessa criança, não teve autoridade, não teve autonomia. Nada de julgamentos, como a gente começou a falar aqui no começo da apresentação, nada de julgamento, mas existem pais que realmente não estão muito preocupados com isso. Como também existem mães que ainda não percebem ou não perceberam essa necessidade desse compartilhamento
e dessa permissão desse pai entrar nessa relação para fazer o papel exclusivo que é a ele. Você pode me perguntar, mas Lauro Arraes, o que é que acontece quando essa criança não tem um pai presente? Essa figura paterna pode ser substituída, digamos assim, pelo tio da criança, pode ser substituído por uma tia da criança, pode ser substituído pelo avô da criança, pela avó da criança. É necessário que tenha uma pessoa, independentemente de que sexo seja, para fazer o papel que o pai não fez, ou seja, incutir a ordem na mente dessa criança. Beleza? Agora, uma opinião minha. É importantíssimo, não tendo essa figura paterna, é importantíssimo que haja uma outra figura que faça esse papel, que faça essa parte, né, digamos assim. Mas eu acredito piamente que a figura original de pai e de mãe ainda são muito mais importantes, tá? Essa é uma opinião minha, ok? Vamos passar mais adiante agora um pouco e vamos falar, tá, que quando isso ocorre de maneira gradual, quando isso ocorre de maneira coerente, quando isso tudo ocorre de maneira harmônica, essas três primeiras fases principalmente, né, obviamente que eu digo assim, não existe uma certeza 100%, mas muito provável que nós estejamos recebendo no mundo pessoas minimamente equilibradas, minimamente saudáveis. Então essas primeiras fases da infância, gente, mais uma vez falo, são extremamente importantes. E elas, quando são passadas de maneira coerente, harmoniosa, né? Pai sabendo qual a sua função, mãe sabendo qual a sua função, essa criança vai, com absoluta certeza, ter uma vida extremamente saudável, né? E vai possibilitar um indivíduo saudável, mais uma vez falo, na construção individual e coletiva, tá? Nesse âmbito social produtivo, ok? Vamos passar mais à frente. Eu vou começar a falar agora, tá, sobre as... Tá? A gente vai ainda vamos continuar em todo esse preâmbulo que foi feito até agora. Vai ser pincelado ainda daqui para frente nessa apresentação, mas eu vou falar agora da linguagem do corpo, da energia que faz com que todos nós, qualquer ser vivo, tanto ser humano como qualquer outro ser vivo, esteja atuante ou atuando nesse mundo, tá? Energia vital. E sobre o sangue também, que é uma outra energia. Vou começar inclusive falando sobre o sangue. É uma energia na qual você percebe, tem um certo cheiro, né, que é bem peculiar, tem uma cor também que é bem peculiar ao sangue, né? E tem, se você consegue pegar no sangue, você percebe que ele também tem uma textura. O sangue, ele é quem nutre o nosso corpo, né, através das nossas veias e artérias, tá? Carregando esse sangue vai se desenvolvendo nesse caminho e ele vai levando oxigênio para todas as nossas células. Enfim, tem uma história muito bacana o sangue. A gente vai precisar acelerar um pouquinho, mas o sangue tem essa função principal, né, de nutrir o nosso organismo e carregar também consigo as impurezas, né? Tá bom? Vamos passar agora para o prana, que é a energia vital. Que energia vital é essa, Lauro Arraes? É uma energia que a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, mas ela existe. Nós chamamos aqui de energia vital. Lá na Ásia, essa energia ganha o nome, né, de prana. Na China, hein, gente? Na China é Chi, C-H-I, e no Japão, Ki,
ki de energia, né? O ki, que é o prana, que é a energia vital, K-I, ki. E aqui, mais uma vez, a gente chama de energia vital. E um cara que eu sou fã, que é o Wilhelm Reich, que batizou essa mesma energia de energia orgone, tá bom? Quem puder depois dar uma vasculhada e procurar o que vem a ser a energia orgone, segundo esse psicanalista, né, e terapeuta, obviamente, Wilhelm Reich, tá bom? Então vamos lá. Então o que é que acontece com essa energia? Essa energia entra basicamente aqui por cima pelo chakra, tá, da coroa, tá? Então são 7 chakras principais e essa energia desce pelo chakra da coroa, que recebe essa energia, depois vai descendo pelos demais chakras principais, que são 7, que são os chakras do terceiro olho, que fica aqui entre as sobrancelhas, tá? O chakra laríngeo, que fica na garganta, o timo, ligado também junto ao coração, o chakra cardíaco, mas o timo também faz parte, o plexo solar, tá? Que fica aqui por trás do nosso estômago, o chakra umbilical, tá? E o chakra da raiz, que é o chakra que faz digamos assim, o aterramento. Essa energia que a gente recebe, primeiramente, ela faz esse percurso, depois tem outro percurso que eu vou explicar também, através dos meridianos. Então, depois ela é descarregada na Terra e volta exatamente, né, a energia da Terra, a energia... depois eu lembro do nome, obviamente. Ela entra pelo chakra da raiz e fica nesse fluxo frenético, tá bom? Basicamente isso, né? Teria que ter uma explicação mais apurada, mas nesse momento aqui a gente vai deixar mais ou menos por aí, tá bom? Então, só para recapitular um pouco, o chakra da coroa recebe essa energia e essa energia atravessa o nosso organismo através nutrindo os demais chakras, e depois cada chakra vai liberando essa energia através dos meridianos para os nossos órgãos nobres. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso para ficar bem entendido, tá bom? Vamos lá. Os chakras, quando eles não estão, digamos, equilibrados, né? O nosso emocional encontra-se desarmonizado, o que é que vai ocorrer? Vai desarmonizar esses chakras, impedindo que esses chakras façam o trabalho dele de maneira harmônica. Ou seja, emoções como tristeza, raiva, medo, ódio, mágoa, rejeição, solidão, angústia, carência, ciúmes, isso tudo são mágoa, ou isso tudo são emoções que vão bloqueando esse fluxo de energia do nosso corpo. O desprezo, a frustração, a revolta, a ira, a repugnância, o nojo, né? O rancor, o ressentimento, vergonha, o desespero, qualquer tipo de emoção que você entenda que puxa você para baixo, vai desarmonizar esse fluxo de energia do nosso organismo, tá bom? Então são emoções nocivas que vão fazer com que o nosso complexo orgânico adoeça, ok? Vamos lá. A gente vai entrar agora na linguagem do corpo, tá bom? O corpo da gente, ele de qualquer maneira vai se manifestar, tá? Como é que o nosso corpo vai se manifestar? Ele vai se manifestar através de um acidente, ele vai se manifestar através de um machucado, ele vai se manifestar através de uma queimadura, ele vai se manifestar através de um acidente qualquer que seja, tá? O que é que ocorre para que eu venha a me acidentar e esse meu corpo esteja querendo me comunicar alguma coisa? Aí a gente vai um pouco lá para a psicanálise. Aquilo que a gente não está conseguindo verbalizar. Tudo aquilo que você não consegue verbalizar ou verbaliza exageradamente também, né? Dentro de uma daquelas emoções nocivas, as quais a gente falou agora há pouco, tá? O organismo vai
reagir de alguma maneira e você não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer com o nosso corpo. Por quê? Porque todos nós carregamos em algum momento da nossa vida algum trauma. Algo que ficou precisando ser resolvido no nosso passado, tá? E que a gente vai arrastando isso. Quando você é criança, que você sente o mundo de alguma forma e você só consegue na sua pequenez de criança, no seu momento infantil, você consegue perceber daquela maneira. Por exemplo, uma palmada com o chinelo que o pai ou a mãe dá no filho, o pai ou a mãe entende isso como um corretivo, o filho entende como uma agressão, ele pode entender isso como uma agressão, e isso vai ficando guardado lá. Então são emoções as quais eu já passei, entendi daquela maneira infantil que eu tinha e carrego isso para sempre sem dar vazão. Então o corpo vai reagir de alguma forma, tá bom? Vai ficar margem aí para algumas perguntas, isso, tá? Eu gostaria que você fizesse aí, que na sequência, quando tudo terminar aqui, quando a apresentação acabar, a gente vai e responde a todas essas questões, tá bom? Lá formulando a sua pergunta, a apresentação que a gente faz aqui no mini curso é interativa, ou seja, a apresentação é parada constantemente e as pessoas se manifestam porque passam a perceber nelas mesmas e em outras pessoas do círculo de amizade ou familiar determinados sintomas e vai soltando as perguntas. Então, coloque a sua aí e na sequência a gente vai responder, tá bom? Então, basicamente isso, o corpo vai se manifestar de qualquer maneira, tá? E isso é uma linguagem própria daquilo que está guardado e a gente não consegue manifestar, tá bom? O que é a psicossomática? A psicossomática vamos lá, primeiro, psico, do psiquismo, e soma, que é o corpo como um todo. Psico, mente, soma, corpo. A psicossomática estuda exatamente essa relação entre mente e corpo, né? Tudo isso que a gente vem falando agora, nesses minutos que se passaram, tá? Diz respeito à psicossomática. Como é que eu vou compreender o que está me chegando, essa demanda que está me chegando desse mundo externo, né? Há uma leitura dentro aqui do meu psiquismo quanto a isso que está me chegando, a maneira que eu sinto esse mundo externo, né? Se choca com o que eu já tenho guardado, vai gerar algum desconforto ou alguma alegria, alguma sensação vai ocorrer. E o corpo vai responder de acordo com essa sensação que eu estou recebendo. A maneira que eu estou recebendo as informações que me chegam, como a minha mente vai fazer essa contabilidade, o meu corpo vai reagir. Tá bom? Vamos lá. A dor. O que é que a gente mais faz hoje? É fugir da dor. Hoje tem uma farmácia em cada esquina, né? Tem gente aí correndo um risco tremendo de chegar em casa e já ter instalado na casa da pessoa uma farmácia. O que é que a gente mais faz hoje? Quando sente uma dorzinha na unha que seja, corre para a farmácia, compra um inibidor e essa dor você automaticamente vai parar de sentir. Porém, ela vai voltar porque o processo mental continua contribuindo para isso, continua retroalimentando todo esse sistema. O que é que vai acontecer? Essa dor vai voltar, só que ela volta um pouco mais pesada, ela volta uma dor mais, por assim dizer, dolorosa, tá certo? Então, a dor, na verdade, é um mecanismo natural que nós temos, o nosso corpo tem, para quê? Para que nos avise, para que nós sejamos avisados, na verdade é um termômetro, para que nós sejamos avisados de que, de alguma forma, eu estou necessitando verbalizar alguma coisa e que esse corpo está me avisando exatamente disso, do que eu estou precisando falar. Portanto, gente, a importância de todo mundo fazer terapia. Por que é que a gente precisa fazer terapia? Porque a gente precisa falar. Nós precisamos falar o que está guardado e que muitas vezes a gente não sabe, obviamente. E o que acontece?
Você fala para um amigo, o amigo interpreta aquilo da maneira que ele quer e vai julgar. A gente vai falar para determinado parente, o parente vai julgar, ou seja, não vai adiantar muito, não vai ajudar muito, porque tem o julgamento implícito aí. Quando você está num setting analítico e fala para o seu terapeuta, ele vai escutar sem julgamento, vai receber essa demanda toda, ok? E vai nortear, por assim dizer, você a encontrar, né, as melhores alternativas para conseguir ressignificar tudo aquilo que está atormentando você. Então, terapia é mais do que importante, ela é necessária, tá? Pegando um ganchinho aí nesse momento que a gente está vivendo, coronavírus está mantendo todo mundo em casa, a gente poderia falar aqui sobre uma série de fatores acerca disso tudo, tá? Mas vamos resumir, vamos tirar aqui alguma coisa boa desse momento. Nós estamos em casa mais tempo, temos tempo agora para fazer um monte de coisa, inclusive estou fazendo essa live porque está me sobrando tempo, né? Apesar de eu ter como coordenar os meus atendimentos e ter uma vida minimamente mais tranquila e mais perto, principalmente do meu filho Thales, né, que a gente está junto há 12 anos, então eu tive bastante tempo, mais do que com as outras meninas, de ficar com elas, né? Então, assim, nós temos mais tempo. Então vamos pegar o gancho aí para a gente falar uma coisa bacana sobre isso. Além desse tempo que a gente está junto, né? Hoje a gente está tendo esse tempo junto, mesmo a gente estando socialmente afastados, mas esse dispositivo que é a internet permite que nós estejamos mais próximos também de pessoas que a gente sequer conhece pessoalmente. Isso é muito importante também. De repente não, isso já é uma ida sem volta, a gente precisa entender isso tudo, tá bom? Em outra oportunidade a gente faz uma live para debater isso tudo, porque tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida, tá certo? Resumindo, a dor é necessária, você não pode continuar com ela, porque aí já não é, além de não ser necessário, não é saudável, né? Então a dor é isso, é um dispositivo natural que nós temos para nos avisar que a gente anda, de certa forma, manipulando as nossas emoções, as nossas energias de maneira desordenada, tá bom? Então, mas vamos falar um pouco agora sobre a doença. Dor é aviso de que vem algo, vem chumbo grosso aí, ou seja, vai culminar com a doença. Somos nós que realmente, aspas, criamos o ambiente propício para o surgimento da doença. Então a doença vai surgir a partir do momento em que eu estou, digamos assim, desconectado com uma realidade, né? Existe uma realidade a qual a gente está envolvido e existe uma realidade também que a gente não percebe a olho nu, tá certo? Muito parecida com a energia vital que a gente recebe, os caminhos que a gente, em tese, deveria percorrer, e a gente vai se desviando desse caminho, né? E, como eu costumo falar, vem essa força descomunal e traz você mais ou menos para o centro, né? A gente vai se desviar para um lado aqui, ou vai se desviar para o outro lado. Tanto desviando para a direita como para a esquerda, são exageros. O que é que acontece? A gente precisa voltar para o prumo, para estar mais ou menos aqui, nesse meio termo, para que a gente possa caminhar mais saudavelmente, tá bom? Aí a doença vem como uma forma de suprir isso, e como a dor também, ela vem para avisar que a gente precisa rever alguns conceitos na nossa vida. Então muitas das doenças, inclusive, ainda vêm por conta, como a gente já conversou no começo da apresentação, por conta de quê? De uma demanda emocional que a gente vem recebendo, né? Eu costumo falar nas apresentações que quando a gente é criança, a gente às vezes, né,
Rapaz, quer saber de uma coisa? Não estou muito afim de ir para aula hoje não. Vou criar uma dorzinha de cabeça aqui para a mamãe me segurar em casa, não deixar eu ir. Aí o que é que mamãe vai fazer? Mamãe vai cuidar de você. Mamãe vai fazer chazinho com biscoito, vai trazer refrigerante, champanhe para você, vai te dar amor, carinho, proteção, vai estar dando guarita para você, vai estar ali te guardando, vai ali ficando com você e vai te deixando extremamente confortável. Se isso continua, se isso passa para a adolescência e a gente não dá um corte, se isso passa para outra fase, para outra, você vai se tornar um adulto apegado, digamos assim, a essas primeiras conveniências. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes as doenças para que a gente se faça compreendido, para que a gente se faça aceito, para que a gente possa se fazer reconhecido. Tá bom? A doença é mais ou menos isso aí. Tem muitas outras coisas mais, tá? E se ainda encaixar alguma coisa aqui na apresentação, a gente volta a falar mais sobre a doença, tá bom? Vamos agora falar sobre as dores da coluna, tá? Muito importante você prestar atenção nisso que eu vou te falar, porque enquanto massoterapeuta, a gente quando vai aplicar o trabalho, vai aplicar a massagem, a gente sabe, tá, que dor está significando aquele local. Ou se é uma dor física no corpo físico, que eu posso falar no corpo físico muscular, digamos assim, né? Ali ao lado, na paravertebral, naqueles músculos, será que é ali? Né? Ou será que a dor é realmente na coluna mesmo? Então, muitas vezes, o que acontece? Uma dor, como a gente já falou, está vindo para nos avisar de alguma coisa que precisa ser resolvida. Alguma coisa precisa ser resolvida, então a dor vem para te avisar, a doença também vem para dar aquele puxão de orelha na gente. Então as dores na coluna, precisamente na coluna mesmo, na coluna vertebral, tá? São avisos de que os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas emoções não estão bem elaboradas. Tem conflitos. Quando tem conflito, vai surgir dor em determinadas vértebras, tá? E correspondem aos nossos órgãos nobres. Ou seja, se dói não é porque você está dormindo num colchão ruim. Porque tem gente que dorme no chão e levanta, dá um pulo do chão e a vida já começa numa boa. Tem gente que dorme num colchão maravilhoso e acorda todo quebrado, todo moído. Ou seja, não é bem a dormida que faz com que a dor surja, é o que faz você dormir mal. Grosso modo é isso aí, tá bom? Então, existem algumas vértebras que correspondem aos órgãos internos e estão impedindo que essa energia, estão avisando que está chegando pouca energia no órgão, tá? A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Vamos lá. Os pés são extremamente importantes. Os pés seguram todo o nosso corpo. Esse peso todo que a gente segura, os pés estão lá na parte inferior, né? E seguram realmente todo o nosso complexo. E quando surge dor nos pés, falar um pouquinho da reflexologia, faz de conta que esse é o meu pé direito e esse é o meu pé esquerdo. Toda a planta do pé, tanto direito como esquerdo, constitui uma terminação, em cada parte, constitui uma terminação dos nossos órgãos internos e dos nossos órgãos externos também. Tá? Então, quando surge dor em determinada parte do pé, tá? É indício também que não é porque você está calçando o sapato não, tá? Seja o bico fino, seja o salto alto. Está sendo prejudicado ali naquele momento o fluxo de energia e o pé avisa que órgão está sendo afetado, ok? Não dá para falar sobre todos aqui agora nesse momento, mas depois você procura um mapa dos pés, um mapa de reflexologia que você vai perceber tudo isso que eu estou te falando, tá bom?
Então, dores nos pés também significam que eu não estou sabendo tomar decisões que me façam com que eu siga confortavelmente meu caminho. Ou pode ser também eu não estou sabendo que rumo vou tomar na minha vida. Tá bom? Se aquele lugar está sendo confortável para mim e eu quero vazar, os pés avisam sobre isso tudo também. Tá bom? Vamos lá. As energias, elas avisam bem antes, tá? Você não precisa acreditar nisso que eu vou te falar agora. Preste atenção bastante nisso que eu vou te falar. Mais uma vez falo, essa é uma apresentação, é um mini curso que dura em média 4 horas, 5 horas, dependendo da participação das pessoas. E hoje está compilado nessa apresentação aqui, ela está sendo mais curtinha, tá? Então ela é recheada de exemplos que eu dou, os quais estão dentro dos meus atendimentos. Então tem muita coisa, tá? Vamos falar um pouco sobre energia e nesse eu vou dar um exemplo assim para você perceber, tá? E mais uma vez falo, você não precisa acreditar, tá? Mas é um exemplo contundente. Todos os exemplos que eu dou nas apresentações são contundentes, estão dentro do meu métier, ou seja, fazem parte daquilo que eu tenho certo domínio, tá? E que me acompanha há um bocado de tempo, tá bom? Então vamos lá. É um textinho meu curto aqui, que tem nesse slide, então vamos lá. A energia avisa bem antes. Através de transformações constantes, e que muitas das vezes acreditamos apenas fazerem parte das mudanças com a idade, o que é que isso quer dizer? Essas rugas que aparecem na gente, essas linhas que aparecem nas nossas mãos, que aparecem no nosso corpo todo, né? Essas aqui que estão aparecendo agora aqui, ó, no meu pescoço, tá vendo aqui? Isso tudo são rugas. Que rugas são essas? São de expressão. Como é que eu estou me expressando? A energia, mais uma vez falo, ela já avisa bem antes. Se a gente pode fazer uma leitura disso tudo aqui, tá? Disso tudo e disso tudo aqui também, a gente, por ser avisado, não é que a gente vá se desviar disso não, mas a gente pode passar tranquilo por isso tudo, por esses caminhos os quais o nosso corpo recebe o aviso bem antes, no caso energeticamente. Preste atenção nisso, tá? Na verdade, nos avisam do que está por acontecer e o nosso corpo dá sinais evidentes. Mudanças no formato e constituição nas mais variadas partes do nosso organismo evidenciam e denunciam o que descartamos e apenas acreditamos ser acidentes ou meras casualidades ou meras causalidades ou ainda que não merecemos determinados castigos, nos levam a crer que as coisas ocorrem por mero acaso. E nada nesse mundo ocorre por mero acaso. Vou dar um exemplo agora contundente de um caso que ocorreu em relação à mão, tá? Uma leitura que eu fiz de uma linha da mão de uma pessoa. Eu não sou quiromancista, não faço leitura de mão, essa não é a minha praia, tá? O meu trabalho é massoterapia e psicanálise. Porém, a gente precisa investigar para ter certeza onde é que a gente está pisando. Certa vez eu estava na Feira do Livro aqui em Fortaleza, na Bienal, e tinha um livro de quiromancia e eu peguei e disse, rapaz, eu vou ler um pouquinho sobre isso, já que a gente lida com energia, já que a gente lida com o corpo da pessoa, bora ver o que é que as linhas da mão falam. E eu escolhi uma linha da mão, porque eu achei ela mais simples, porque quando eu fosse indagar, ou fosse questionar o cliente, ele iria me falar sim ou não. Então, para mim, ficaria bastante simples estudar. A pergunta é ao cliente que eu faço, você já fez alguma viagem para o exterior, ou seja, para fora do Brasil? Resposta bastante simples e categoricamente a pessoa responde sim ou não. As pessoas que já viajaram, surge em determinada parte da mão uma linha avisando que você já viajou ou está na iminência de viajar e pasme, na maioria das vezes você sequer sabe que vai. Pode acreditar. Esse exemplo que eu vou dar aqui é extremamente contundente
Mais uma vez falo, você não precisa acreditar. Cheguei em determinada empresa para fazer um atendimento e falei, eu vou estudar um pouquinho aqui a leitura da mão. E aí, ao massagear a mão de uma das pessoas que trabalham na empresa, esse exemplo é um dos que também estão num livro que eu estou escrevendo com uma série de relatos meus por conta de atendimentos, tá? Fantástico, vai sair. Então perguntei para ela, você já viajou para o exterior? E ela falou, Laurinho, vamos lá, nem viajei, nem tenho condições de viajar. A única pessoa que eu conheço fora é uma tia que mora em Portugal, está com mais de 30 anos que eu não a vejo, não sei nem aonde é que ela está morando. Enfim, não tenho condições de viajar. E eu falei para ela, olha, tem uma linha na sua mão que está dizendo que você vai viajar. E ela começou a rir e eu fiquei um tanto quanto desolado, né? Pô, a linha tá lá, tá avisando que ela vai viajar. Primeiramente, se ela já viajou e agora tá avisando que ela vai viajar e ela disse que não tem a menor condição. Então, tá bom. 3 meses depois, eu voltei na mesma empresa. Adivinha quem corre e vem ao meu encontro e pergunta, Laurinho de Deus. A linha ainda tá na minha mão e eu pego a mão dela e digo, tá. E a linha está mais incisiva. E ela vai e diz, você não sabe o que foi que aconteceu. Fale. Meu namorado, depois daquela vez que você saiu, surgiu uma oportunidade para um namorado meu fazer um intercâmbio em Londres. Ele viajou para Londres e me chegou agora uma passagem que eu vou para Londres no dia 14 de abril. Está com alguns anos já. Então, assim, como é que explica isso? Ou seja, a linha estava lá, ela não havia viajado, mas tinha indício de que ela ia viajar e ela mesma confessou que não. Cabe a você aí, que está do outro lado, acreditar ou não. Duvide sempre de tudo, porque isso faz a gente crescer, tá? Joia? Vamos lá, vamos seguir. Senão o bicho pega. Aqui tem um slide na apresentação e o título é Nem Tudo é Aquilo que Parece Ser. Então tem algumas imagens aqui que eu utilizo em pessoas que eu conheço, ou clientes, ou amigos, ou parentes, e que elas se encontram, tá? E os resultados batem com aquilo que a gente acompanha nas leituras, os atendimentos batem com aquilo que a gente vê nas leituras e com aquelas pessoas que, no meu caso, se encarregam ou se encarregaram até sem saber de serem meus mestres. Não vou citar nomes aqui, tá? Porque eu posso esquecer de alguns, mas pessoas extremamente importantes na minha vida e fizeram parte e ainda fazem parte do meu, acredito, crescimento, tá bom? Então vamos lá. Algumas imagens aqui me mostram, eu trouxe bem mais simples, porque esses exemplos mais simples vão entrar rapidamente e você vai perceber rapidamente também, tá bom? Unhas ruídas, aqui tem uma criancinha com estrabismo, tem uma pessoa com o tornozelo inchado, tem outra pessoa com os dentinhos separados, tem uma pessoa com verruga, tem uma pessoa com uma mancha roxa, tem uma pessoa com a mão no ouvido e tem uma pessoa com a mão no joelho. Vamos lá, rapidamente, tá? Os slides estão aqui no computador que eu estou acompanhando, tá bom, gente? Não aparecem realmente aí não. Então vamos lá, unhas roídas, preste atenção. A gente lembra no começo da apresentação que nós vamos contabilizando lá dentro de uma maneira que a gente não sabe muito. O nosso inconsciente vai armazenando absolutamente todas as informações que você viu, que você escutou, que você percebeu de alguma maneira. Em algum momento da sua vida, no seu tato, na sua visão, no seu paladar, na audição, né? Ou no olfato. Em algum momento, esse inconsciente vai guardar alguma informação. Ou seja, desde o ato da fecundação até esse momento, hoje que você se encontra aí, temos um registro de tudo, ok? Então, quando
existe alguma emoção a qual eu senti exageradamente, por exemplo, eu guardei, não verbalizei, o corpo vai denunciar, como eu já falei. Unhas roídas. Tem pessoas que roem as unhas extremamente, que vai mesmo lá até sangue, né? Eu estou sendo extremamente honesto com você. Absolutamente todas as pessoas que eu atendo, todas têm conflito com um dos pais e guardam mágoas de um dos pais. Como essa mágoa não foi resolvida, a pessoa leva a mão à boca e rói as unhas que representam os nossos cascos protetores, quem são os nossos pais. Unha ruída é indício que tem conflito aí com os pais que precisam ser resolvidos, ok? Estrabismo. Sabe aquela criança que está no seio familiar ou dentro da barriga já nasce com estrabismo, ou depois ocorre de o olho, né, praticamente trocar de lugar. Ou seja, o estrabismo também fala de quê? De desarmonia entre os pais. Então, uma pessoa com estrabismo viveu num ambiente conflituoso entre os pais. Estrabismo representa basicamente isso. Tornozelos inchados. Essa é uma dica muito importante. Enquanto massoterapeuta, na massagem que é feita nos pés, existe um ponto, aliás, 2 pontos nos pés, tanto num como no outro, que representam a mesma coisa. Presta atenção que eu vou te falar. Maléolo são aqueles 2 ossinhos. Tá aqui vamos lá, ver se eu exemplifico. Está aqui o pé, tem o maléolo, que é um ossinho aqui interno, e tem o outro maléolo aqui fora. Aqueles 2 ossinhos que ficam do lado dos pés, ali entre a canela e o pé, tá? Dói miseravelmente quando você bate. Inclusive, quando bate, é algum aviso também, tá? Quando dói. Vou falar diretamente para a mulher, tá bom? Todas as mulheres que eu atendi, as quais existe um desconforto no maléolo interno, tá? Ou no maléolo externo. O maléolo interno fala de algum problema no útero ou no ovário. O maléolo externo, do lado de fora do pé, ocorre algum problema com os órgãos genitais externos. E todas as que eu apliquei massagem e percebi um desconforto nesse maléolo interno, nesse externo, e que eu avisei, procure um ginecologista. As que procuraram e voltaram falaram que realmente existia alguma coisinha ali, tá? Doeu, vá ao médico para saber o que é que anda acontecendo, tá bom? Vamos lá. Dentinhos separados, né? Tem pessoas que têm os dentinhos separados, esses 2 dentinhos da frente. O que é que significa isso? Você conviveu num ambiente onde os seus pais, vamos ver se encaixa aqui, brigavam por um poder, ou seja, havia uma cisão entre os pais, uma separação. Mesmo esses pais vivendo juntos, naquele ambiente eles eram separados. Dentinho separado nos fala de cisão dos pais. Verruga, dependendo de onde a verruga nasce. Quem tiver alguma pergunta, vai fazendo aí, gente, que depois a gente vai responder. O que acontece? Que eu estava falando verruga. Aonde a verruga nasce, tem como a gente saber, tá? Outra coisa, a gente pode fazer a leitura errada. O corpo não mente jamais. Aonde a verruga nasce, ela nos dá indício de que conflito está levando você a ter aquela informação naquele lugar e que órgão está sendo afetado também, tá bom? Mancha roxa, isso aí a gente sabe que é raiva. Manchas roxas no corpo, dependendo também de onde ela aparece, de onde ela surge, também vai ter uma informação agregada aí, tá? Então, mancha roxa no corpo que aparece do nada, raiva, basicamente raiva. Aqui tem uma moça com a dor, simbolicamente, com a mão no ouvido, indicando que ela está sentindo dor. De quem é que você não está mais suportando escutar a voz dentro da sua casa? Ok? Estuda isso aí. Joelho. O joelho faz a ligação entre a canela, simboliza o futuro, e a coxa,
que simboliza o passado. Ou seja, dor no joelho simboliza que você precisa resolver um conflito no passado, porque senão você não consegue dar passos seguros rumo ao futuro. Ok? Vamos seguindo. Como eu falo para você, eu estou pulando aqui porque é uma palestra muito grande, é uma apresentação, na verdade é um mini curso, e a gente, aqui no caso eu, precisei compilar. Então eu preciso passar algumas coisas aqui, né? Queira Deus, um dia eu tenha a oportunidade de apresentar para você esse mini curso na íntegra, tá bom? Vamos falar um pouco agora, para a gente ir finalizando, sobre os meridianos. O que são meridianos? Meridianos do corpo. Eu trabalho com a massoterapia e utilizo os meridianos do shiatsu. O que é isso? Shiatsu é uma técnica a qual nós utilizamos enquanto massoterapeuta para tonificar ou desbloquear energias do nosso organismo, tá bom? As energias, elas passam, lembra que a gente recebe energia, entra pelo chakra da coroa, passa por outros chakras principais no nosso organismo, e quando chega ali, esse chakra vai distribuindo energia para o corpo e passam por meridianos que parecem muito com as veias e as artérias do corpo, ok? Vou dar um exemplo rápido de como é que funciona a energia do nosso organismo. Só um minutinho aí, gente. Vamos lá. Dar uma explicação rápida de como é o funcionamento da energia, que parece muito com a energia do sangue. O sangue funciona assim, ela vai correndo por veias e artérias, ok? E a energia do corpo também, ela corre pelos meridianos que funcionam basicamente do mesmo jeito. Então, o que é um meridiano? São rios, digamos assim, de energia, tá? Se você está aqui em cima, faz de conta que você está sobrevoando a mata amazônica, a floresta amazônica, lá embaixo você vê uma série de rios. Ali é a energia da Amazônia, simbolizando ali nos rios. Do mesmo jeito o nosso organismo. Se nós pudéssemos ver, nós somos mapeados por esses rios de energia, que são os meridianos, tá bom? Como é que ocorre um bloqueio de energia no nosso organismo? Funciona assim. Mais uma vez, recebemos energia e distribuímos pelo meridiano. Vou dar um exemplo do que é o meridiano agora bem mais claro. Faz de conta que você está vendo uma avenida movimentada. O que é a energia da avenida movimentada? Os carros que ali passam, as pessoas que transitam, as motos que estão ali também na via, ônibus, táxis, enfim. O movimento todo daquela via, a via é o meridiano e a energia é todo aquele movimento. Em certo momento ocorre uma colisão entre dois carros muito grandes. Vai ficar instalado ali um bloqueio, simbolizando um bloqueio de energia. Começa a chegar bastante gente, chega carro para socorrer, chega pessoas, então vai chegar um momento que vai bloquear toda a via e ali não passa mais absolutamente nada nem ninguém. Ou seja, instalou-se o bloqueio, ocasionando o quê? No nosso complexo físico, trazendo para cá agora para o físico, os nossos órgãos não receberam energia por conta daquele bloqueio que está instalado, consequentemente o órgão vai adoecer, tá bom? No nosso organismo, o que é que ocasionam esse bloqueio? As nossas emoções. As nossas emoções nos adoecem quando a gente não tem uma compreensão mais adequada daquilo que acontece com a gente. Tá bom? Tá mais ou menos explicado? Então bora lá. Vamos avançar. São 14 meridianos principais, tá? Mas a gente vai tratar de apenas 10. Pulmão e intestino grosso trabalham juntos. Estômago e baço pâncreas trabalham juntos. Coração e intestino delgado trabalham juntos. Bexiga e rins também trabalham juntos. Vesícula biliar e fígado trabalham juntos. Vou falar agora da emoção mal elaborada, digamos assim, tá? Que fique compreendido que cada um elabora de uma maneira particular. E o determinado órgão, no caso aqui primeiramente o pulmão. O que é
que simboliza que o pulmão não está recebendo energia suficiente. Qual tipo de emoção? Alguns exemplos, tá? Simboliza o ato de dar e receber. Quando você inspira e expira, você recebe e dá. Você recebe e libera. Então o pulmão simboliza isso, o ato de dar e receber. Então problemas nos pulmões demonstram que a pessoa vive relacionamentos tensos. Falta de ar acontece devido à ansiedade. Pessoas que vivem com sentimentos de críticas, pessoas que criticam demais, são extremamente agressivas. Repulsas e amarguras também são emoções que vão adoecer o pulmão. Mais uma vez, deixa eu ver se dá para fazer aqui, tá? Pronto. O pulmão, o órgão que recebe a energia passa por esse meridiano, mais ou menos aqui que eu estou apresentando para você, tá? O pulmão, ó, a energia passa nessa região toda, tá? Mais ou menos, viu, gente? Então, dor ou acidente ou uma queimadura nessa região do braço, por exemplo, nos falam que você é uma pessoa com esse tipo de emoção mal compreendida, tá? Mal compreendida no sentido de que vai ocorrer um bloqueio. Não existe essa emoção mal compreendida, não. A emoção é emoção e você compreende dentro do seu limite de satisfação, da maneira que você acredita e interpreta o mundo, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Intestino grosso, vamos lá. Pessoas extremamente apegadas e que não aceitam ideias novas. Teimam em não liberar situações, coisas, pessoas, não permitem o livre fluxo da vida, têm medo de perder o controle das situações, recusam em se doar para a vida. Indivíduos racionais e que negam as suas emoções são propensos a terem o intestino preso, vão ter problema no intestino preso. Esse tipo de emoção é que faz com que você sinta problemas intestinais ligados ao intestino preso, tá? Aí você me diz, Laura Reis, me fala do intestino solto. Rapidinho. Você que tem o intestino solto, por tudo você se borra de medo, pronto, tá? Medo, né? De determinado momento. Que determinado momento é esse? Vamos ilustrar rapidinho. Vai acontecer alguma coisa que você está percebendo, que está vindo de lá para cá na sua vida e você precisa participar desse evento que vai acontecer, tá? Lá no teu inconsciente, existe uma contabilidade que faz com que você, sem lembrar de maneira consciente, viveu algo parecido em algum momento da sua vida e que não foi uma ocasião muito bacana, você não se sentiu bem. E isso vai acontecer, né? Teoricamente vai acontecer muito parecido nesse momento aqui. Esse conflito daquilo que já aconteceu com o que vai acontecer faz com que você paralise e você literalmente se borre de medo, ou seja, intestino solto. Vamos lá. Estômago. O que é que ocorre no nosso estômago? Que tipo de emoção ocorre no nosso estômago? Perdão, com a gente, obviamente, para que o nosso estômago venha a sofrer. Gente, problemas no estômago significa que a pessoa está com dificuldades em digerir ideias. Pessoas que reclamam exageradamente da vida, resmungam demais. As que são pessimistas estão sempre dando conta em tudo, estão sempre acreditando no pior, fatalmente terão problemas no estômago. Sabe aquela pessoa que reclama demais? Nada na vida presta, a minha vida é uma tragédia, o meu salário é horrível. Qualquer tipo de reclamação que você exagera, reclamar é mais do que humano, mas exageradamente alguma coisa precisa ser resolvida. E quando você verbaliza demais, né? Principalmente a gente sabe que todo excesso nos diz respeito a uma falta. Então quando você reclama demais, o que sai da sua boca volta como que alimento. Só que não é um alimento sólido. Então se não é alimento sólido, mesmo assim vai descer como alimento, o nosso estômago vai se dilatar para receber esse alimento que não está chegando. Presta atenção.
Está chegando um alimento que não é material. O estômago se dilata para receber e libera também os sucos gástricos, né, para fazer o trabalho dele dentro do estômago. Como não tem sólido lá dentro, não tem alimento sólido, ele passa a corroer as paredes do estômago, causando assim azia, má digestão, desconfortos de modo geral no estômago, tá? Aí vem uma gastrite, que é uma coisinha mais séria, e uma úlcera, que é fase final já, e aí já é um caso mais agudo, tá bom? Então, reclamação normal? Você não está se sentindo bem, mas depois deixa passar. Não exagera na reclamação não. Vamos lá. Pâncreas. O exemplo que eu sempre dou é do Steve Jobs. Presta atenção, tá? Quem ainda não assistiu o filme, assista, que é muito bacana. Vamos lá. Pâncreas. A baixa autoestima, a tristeza, a dificuldade em aceitar a docilidade da vida. O pâncreas é o doce da vida. Então, pessoas que não conseguem aceitar a docilidade nas coisas, no que lhe acontece nessa vida, tá? Problemas no pâncreas. A falta de encantamento com essa vida, permitir ser contagiado com o negativismo, o derrotismo, são sentimentos altamente nocivos que vão o quê? Gerar tristeza. Essa tristeza vai gerar problema no pâncreas. Aí falta disposição, ao que vai gerar mais tristeza e, consequentemente, mais problema no baço pâncreas. Tá bom? Então é esse ciclo que faz com que o órgão adoeça. Vamos voltar para o Steve Jobs. A história dele nasceu, foi doado para uma família que não quis, foi doado para outra família que não quis, e aí vai. Me parece que 4 famílias que ele passou. E inclusive na história do filme, né, na vida dele, ele repetia isso com a filha. Incrível, né? Então, também bom a gente falar isso. Há uma repetição no padrão de comportamento dos nossos filhos, a maneira também que a gente foi educada ou educado. Então, resolva esses conflitos para que eles não se repitam, tá? Quem fala isso daí maravilhosamente bem, desculpa, quem fala isso maravilhosamente bem são as constelações familiares, tá bom? Procure. Coração. Vamos lá. Quais são as energias que vão fracionar ou vão limitar que a energia chegue ao destino, no caso aqui o coração, tá? Vou falar mais uma vez aqui, mais ou menos, tá? O percurso feito pelo coração para a energia circular, tá bom? Vamos lá, olha o dedinho, tá? A energia percorre por aqui, ó. Mais ou menos, gente, tá? Só para ilustrar. Aqui e termina na axila, tá? Na verdade, começa na axila e termina no dedinho aqui. Mas o fluxo é esse, ok? Desânimo e desmotivação. Sentimentos de vingança. Ou seja, aquelas pessoas vingativas, né? Principalmente contra as pessoas próximas. Medo de terem seus bens materiais diminuídos ou roubados. A falta de alegria. Pessoas que não admitem erros. Excesso de preocupação. Preste atenção, gente. Inflexibilidade e pessoas autoritárias são alguns dos tipos de atitudes e emoções que vão debilitar o órgão. Por quê? Porque vai bloqueando a energia do órgão. Como a gente já falou antes, a gente já explicou, tá bom? Vamos lá. Intestino delgado. A capacidade de absorver as experiências da vida, tendo como dificuldade a identificação do que vem a ser o certo e o errado. A recusa em ver o que está acontecendo à nossa volta. Isso tudo faz parte das emoções ligadas ao intestino delgado. Tudo o que acontece na vida da gente tem a intenção, pessoal, de que seja revelado algo para nós, certo? Mas muitas das vezes a gente tende a não distinguir isso. Ou seja, quem é que vai avisar que emocionalmente eu estou dessa maneira? O nosso intestino delgado. É na parte de trás o meridiano onde passa essa energia. Tá bom? Vamos lá, vamos adiantar? A bexiga. Expectativa frustrada traz uma revolta contra si mesmo. Ok? Isso faz com que a pessoa sinta-se eternamente derrotada.
apego excessivo às velhas crenças, não abrir mão do passado, dá-nos a sensação de que as coisas jamais darão certo. Aquele tipo de pessoa que acredita que tudo vai dar errado sempre, né? Você já vai para alguma ação na sua vida, você já vai viver alguma coisa na sua vida com o sentimento de derrota já, de perda, de negativismo, de pessimismo também, né? Impedindo novos relacionamentos, inclusive, e novas experiências. Ou seja, as lembranças do passado, você acredita que vão se repetir sempre. E, de certa forma, vai se repetir realmente, desde que você não trabalhe. Mais uma vez, terapia, né, gente? Vamos lá. Rins são o filtro das emoções com relação ao futuro. Pessoas críticas por se sentirem inseguras. Acreditam que estão sendo constantemente prejudicadas ou acometidas por injustiças. São emoções negativas assim, pessoal, que vão afetar os rins. Aquelas pessoas também que acreditam, gente, que estão sendo sempre, constantemente passadas para trás, seja no trabalho, na vida afetiva. Você está sempre acreditando que está tomando um balão, tá bom? Isso facilita, inclusive, pessoal, simbolicamente, esse tipo de pessoa percebe esse outro tipo de pessoa como aquele indivíduo que vai prejudicar a sua ascensão. Pode ser no trabalho, tá? Ou seja, você acredita sempre que estão sempre sendo puxado o tapete, estão puxando o teu tapete, são pedras no teu caminho. Literalmente surgirão pedras nos seus rins. Ok? Vamos avançar. Vesícula biliar. Este órgão adoece principalmente, gente, presta atenção, quando não conseguimos nos expressar. Colocar para fora todos os sentimentos que nos aborrecem. É muito importante. Falar o que se tem vontade é essencial para uma boa comunicação e ajudará a manter a vesícula biliar saudável. Deixa eu falar só uma coisinha para você aqui, ó. Como eu falei, sou massoterapeuta e tenho uma carrada de exemplos literalmente nas minhas mãos. Pessoas que não têm a vesícula, e eu conheço seis pessoas que não têm a vesícula. A falta da vesícula vai fazer com que essa pessoa verbalize com mais desenvoltura aquilo que ela não conseguia verbalizar, ou seja, a língua solta. Pode acreditar que eu tenho 6 pessoas que não tem mais a vesícula e falam que nem papagaio, não seguram mais. Nada. Vamos lá. Fígado. Sentimentos geralmente fortalecem os órgãos e servem como mecanismos de defesa para o organismo. Porém, pessoas que se negam a aceitar ajuda, preste atenção, rejeitam o amor e sentem raivas constantes. Que mais? Mágoas, nervosismos, críticas rígidas, atribuição aos outros as falhas, ou seja, nunca assumem falhas, o outro sempre está errado, ou que não conseguem conviver com mudanças, terão problemas nesse órgão. Bate? Bora lá. Para finalizar essa apresentação de hoje, que eu estava programado para fazer em 1 hora, já vai em 1 hora e 17 minutos. Agradecer demais você ter participado aí, tá? Deixado seu recado, tá bom? Deixa eu finalizar aqui a apresentação e depois a gente fala mais um pouquinho. Eu acho essa frase do Dalai Lama um negócio assim de cinema que toda vez que eu leio eu rio. Vamos lá. Fizeram uma pergunta para ele certa vez, né? Ô, seu Dalai Lama, me diga uma coisa, o que é que no ser humano o senhor fica mais surpreso? O que é que mais surpreende o senhor no ser humano? Aí ele vai e joga essa pérola. Os homens, respondeu ele, né? Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Fantástico, né?
Gente, agradecer demais a presença de todos. Vai ficar aí no meu perfil, quem quiser compartilhar, tá bom? Eu acho que são informações bastante ricas, tá? Não por conta da minha sabedoria. Grandes mestres, já falei, que me ajudam. Mais uma vez, não vou falar o nome de alguns para não ser negligente com outros, porque são muitos, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou. Compartilhe se você acreditar que é interessante. Mais uma vez falo, é uma apresentação que dura em média 4, 5 horas, é um mini curso na verdade, tá? No qual a gente utiliza também o corpo, né, para fazer a representação, né? Leva uma maca, você fica lá deitado, ou um modelo fica deitado para a gente ir mostrando tudo isso que a gente falou agora. Leve para a sua cidade, né, que o maior prazer do mundo, tá? Eu irei e a gente vai conversar muito a respeito sobre essa relação mente-corpo, né? Que realmente é determinante para a manutenção ou não da nossa saúde, tá? Então um abraço muito grande para você, um beijo no seu coração. Vamos ter um pouco de paciência, gente, aí, porque essa nebulosa com certeza vai passar. Acredito eu que não é um vírus, é na verdade Deus enviando alguma coisa para puxar nossa orelha. Então é isso, tá? Depois a gente vai fazer uma live também, um ao vivo, para a gente conversar um pouco, né? Sobre isso tudo que vem acontecendo ultimamente, tá? Então toda sorte desse mundo, tenha um dia iluminado. Deus abençoe a todos. Abraço muito grande, beijo no coração. Acesse o meu site que é o www.lauroarraiz.com.br. Muita coisa bacana e muita informação e música de boa qualidade. Agora sim, abraço grande, beijo no coração. Tchau.